é a nossa terceira aula da série Ganhando Seguidores no Instagram. Eu espero que vocês gostem, porque essa é mais uma aula que vai te ensinar, que vai te ajudar a ganhar seguidores aí pelo Instagram. E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje é a nossa terceira aula da série Ganhando Seguidores no Instagram. Eu espero que vocês gostem, porque essa é mais uma aula que vai te ensinar, que vai te ajudar a ganhar seguidores aí pelo Instagram. Eu espero que você curta, e se você já curtiu essa ideia, já está curtindo essa série, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue agora, porque lá no Instagram eu também posto bastante conteúdo, então se você ainda não me segue lá no Instagram também. Se você também ainda não é meu aluno do meu treinamento Rico com Instagram, clica no primeiro link abaixo desse vídeo e faça a sua inscrição, mas só faça a sua inscrição depois que você assistir esse vídeo completo. E depois você pode clicar no vídeo, fazer a sua inscrição e se tornar meu aluno do treinamento completo Rico com Instagram. Desde no curso eu te ensino passo a passo como é agir pelo Instagram, podendo faturar de 5 a 10 mil reais por mês com o Instagram. Então o curso é muito bom e eu tenho certeza que vai te ajudar e vai mudar a sua vida. Bom, meus amigos, então é isso aí. Estamos aí para mais um vídeo aqui no canal da série Ganhando Seguidores no Instagram. Depois que eu comecei com essa série, eu já postei 2 vídeos. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima do card as aulas anteriores. Bom, galera, depois que eu postei essas 2 aulas anteriores, muita gente tem mandado mensagem dizendo que já está tendo resultado, ganhando seguidores no Instagram, futuros clientes. Então isso é muito bom, isso é muito gratificante saber que os meus vídeos estão ajudando aí vocês a ganharem mais seguidores no Instagram, a crescerem o perfil do Instagram de vocês. Bom galera, o vídeo de hoje é bem rápido, bem simples. A estratégia que eu vou ensinar para vocês hoje a ganhar seguidores aí no Instagram é bem simples, bem tranquila de se aplicar. Porém, com essa estratégia você vai gastar um pouquinho de dinheiro, porque você vai ter que fazer parceria com outros perfis, ou seja, parcerias com influenciadores. Bom galera, então já deu para entender basicamente como vai ser a sacada do vídeo de hoje, certo? Você vai fazer parceria com influenciadores, certo? Com influenciadores que tenham o mesmo perfil que o seu, que esteja no mesmo nicho, no mesmo segmento que o seu, beleza galera? Por quê? Porque se você fechar parceria com qualquer pessoa, com qualquer influenciador, só por conta do número de seguidores que eles têm e tudo mais, provavelmente você vai perder dinheiro e vai acabar não ganhando tantos seguidores assim. Então procura perfis aí do seu nicho, do seu segmento. Então você vai trocar ideia com esse perfil, vai mandar mensagem para ele, vai responder ele, vai trocar ideia com ele e vai fechar a parceria com ele para que você possa ganhar seguidores do seu Instagram. Ou seja, você vai fazer com que eles compartilhem nos stories dele o seu perfil, fazendo com que eles indiquem o seu perfil aí no Instagram dele. E para que você consiga ganhar seguidores dessa forma, fazendo parceria com eles, indicando o seu perfil nos stories deles, você vai precisar ter uma grande promessa muito boa na hora da divulgação. Por exemplo, você vai levar um influenciador lá, colocar um post ou fazer um vídeo, enfim, você vai ter que colocar, por exemplo, uma imagem, certo? Então você vai ter que colocar uma promessa muito boa nessa imagem para que as pessoas possam seguir o seu perfil. Por exemplo, vamos colocar uma promessa assim: você gostaria de emagrecer 10 quilos em 30 dias sem passar fome e comendo à vontade? Segue o perfil Emagrecer Sem Liga e aprenda o passo a passo a emagrecer em 30 dias. Eu vou deixar aqui para vocês na imagem do meu celular o texto, a copy que vocês podem estar usando para fechar parceria com influenciadores no Instagram, beleza? Então pega essa copy e aplique e amplie o perfil de vocês. Bom galera, então vou mostrar para vocês aqui a copy que vocês podem estar usando para fechar parceria no Instagram e fazer com que eles divulguem
o seu perfil para que você ganhe mais seguidores, beleza? Bom, galera, então a confiança daqui, ó. Lembrando que eu vou deixar essa foto aqui abaixo do vídeo para que vocês possam pegar e tirar ideias, beleza? Bom, então vamos ler essa foto aqui. Bom, vai ficar, ficou mais ou menos assim, galera. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu estava olhando e analisando o seu perfil e percebi que a sua agência tem tudo a ver com o meu público. Visto isso, gostaria de fechar uma parceria com você usando o Stories e o feed de notícia, que é a parte do seu feed lá, tá ligado? Mas vamos continuar aqui. Para que você possa divulgar o meu perfil, para que os seus seguidores possam conhecer o meu perfil e me seguir também. Quanto você cobra por uma parceria? Aguardo respostas. Aliás, parabéns pelo seu trabalho, viu? Seu perfil é top. Bom, galera, então essa é a conta que eu criei aqui, que a gente pode estar usando, beleza? Pra estar enviando aí pro pessoal, pros influenciadores, beleza, galera? Então, ó, vou fazer assim, ó, vou mostrar aqui pra vocês basicamente como você deve fazer. Você vem aqui, copia, e então você vai vir aqui no seu Instagram e você vai pesquisar aqui sobre perfis aí do mesmo nicho que você, para que você encontre perfis grandes, beleza? Então você vem aqui, ó, e você pesquisa, por exemplo, perder peso. Vamos ver aqui. Perder peso. E você vê aqui nas tags, porque nas tags é bem mais fácil, tá ligado? E aí você vai encontrar vários perfis aqui, tá vendo? Aí ó, já encontramos um perfil grande, ó. Entendeu? Você pode divulgar aqui também, galera, sem problema nenhum. Então o que você faz quando você encontrar o perfil que você quer divulgar aí o seu stories aí, fazer a parceria? Você vai seguir o perfil, então você vai curtir a foto desse perfil, beleza? E vai enviar aqui, ó, pra, pra ele, tá vendo? Pronto, você fez e pronto, galera. Aí você enviou e já era, beleza? Porque você tem que seguir o perfil e curtir a foto deles. Porque assim eles vão gostar mais de você, entendeu? Assim eles vão ver que você é ativo e tá querendo trocar alguma ideia com eles. Beleza? Aí você vem para outro perfil aqui. Aí ó, esse daqui tá com 38 mil. Eu não indico muito não. Eu prefiro assim, eu prefiro grande. Então você vai, segue eles, curte a foto deles, e aí você vem aqui e envia mensagem para eles pra falar sobre a parceria. Beleza? Bom, se você fizer parceria com um perfil assim, com 60 mil seguidores, e fechar sua parceria com os de 200, tá ligado? Mano, com certeza você vai conseguir ganhar aí pelo menos com esses dois perfis, você vai conseguir ganhar aí os 500 seguidores aí, no dia, por aí, beleza? E você vai pagar apenas R$ 50 ou sei lá, ou talvez R$ 100 por aí, beleza, meus amigos? Então vale muito a pena. E agora eu vou mostrar pra vocês a imagem que vocês podem estar usando aí para fechar a parceria, beleza? Bom, essa imagem então dessa forma, você coloca aqui no meio uma imagem chamativa do resultado que você, que a pessoa vai receber e tal. E aqui em cima você faz a promessa, beleza? Precisa ser uma promessa muito boa para que a pessoa possa seguir o seu perfil, beleza? Por algum motivo, por alguma razão, ela vai seguir o seu perfil. Então precisa ter uma promessa muito boa, beleza? Então a promessa que eu coloquei aqui, galera, foi essa daqui, ó. Quero emagrecer até 10 quilos em 30 dias, sem passar fome e comendo o que quiser. Então segue o perfil Emagrecer Líder,
beleza, pessoal? Então é isso. Essa imagem aqui no caso seria para postar no Stories, beleza? Mas também serve para postar no feed e qualquer coisa. Então você vai criar aí a sua imagem, a sua copy e vai mandar para as pessoas aí para fazer parceria. Beleza, meus amigos? Entenderam? Então essa seria uma promessa, beleza? Então se você prometer algo bem grande e fazer com que a pessoa siga o seu perfil para aprender aquilo, ela com certeza vai te seguir. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ganhar muito seguidor. Mas esse estilo de ganhar seguidores dá um pouquinho de risco. Por quê? Porque você vai gastar um pouco de dinheiro, porque você vai fechar parceria. Mas a galera geralmente cobra R$100, R$80, R$50 para fechar uma parceria com você. Então sim, vale a pena. Se você quer ganhar seguidores mais rápido aí, vale a pena também seguir por essa linha de raciocínio, que é fazer parceria com influenciadores, com gente grande, fazendo com que ele indique o seu perfil no stories dele, ou também no feed de notícia, como você preferir, e assim você vai ganhar seguidores em cima desses influenciadores. Beleza, meus amigos? Então é isso aí, galera. Essa é a sacada para você ganhar seguidores nessa aula, nessa terceira aula. Então é isso aí, galera. Essa terceira aula para ganhar seguidores no Instagram foi exatamente isso que eu expliquei para vocês, que é você fechar parceria com influenciadores, fazendo com que eles indicam o seu perfil no feed de notícias dele, ou também no stories dele, beleza? E assim você coloca uma grande promessa lá no feed de notícias ou no stories, para que as pessoas, os seguidores dele, possam seguir você também. Então é isso aí, espero que você tenha gostado de mais uma aula ganhando seguidores no Instagram. Provavelmente vai ter só mais uma aula, vai ser a última aula da série. Eu espero que vocês estejam gostando e que vocês gostem. E se vocês aplicarem tudo que vocês aprenderam aqui nessa série, ganhando seguidores no Instagram, eu tenho certeza que vocês vão ganhar muitos seguidores no Instagram de vocês. Beleza? Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também me segue lá no Instagram, para você me acompanhar todos os dias no Instagram. E também se você ainda não é aluno do meu treinamento Rico com Instagram, eu vou deixar o link abaixo do vídeo, faça sua inscrição e eu tenho certeza que com o meu curso você vai aprender muito mais sobre o Instagram, vai aprender tudo passo a passo sobre o Instagram, ganhar dinheiro, ganhar seguidores, sair de bloqueio, mais engajamento. Galera, com o meu curso você vai aprender tudo, vai se tornar expert em venda no Instagram. Então é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, até a próxima aula da série, ganhando seguidores no Instagram, provavelmente vai sair amanhã, então aguarda, porque a última aula tá muito foda, beleza? Tamo junto, sucesso, e até o próximo vídeo, aplique, que eu tenho certeza que vai dar muito resultado pra você. Valeu, fui, e até o próximo vídeo.